Fala aí, meus amigos do nosso canal Prosendo com a História. Aqui quem fala com vocês é Marcelo Valerão. Trago para vocês novas aquisições que eu tive de amigos meus que me têm como um guardião de objetos pré-históricos na nossa região. Aqui é uma outra variante do quebra-coquinho ou então de uma navalha pré-colombiana. Aqui nós temos uma pedra de boleadeira com bastante desgaste. Para aquelas pessoas que não têm um olhar muito aguçado, ela passa como uma pedra comum, mas se vocês notarem, ela ainda tem certa formatação, a qual se apresilhava, bem aqui nesse sentido, uma fibra vegetal ou um couro de animal. E por último aqui, que um amigo me deu, achando que seria uma pedra de canhão, pois eles utilizavam também antigamente, nos primórdios do século XVIII, pedras de canhão feitas de pedra. Não seria de metal, mas é uma pedra de boleadeira, por vocês perceberem o sulco dela bem nesta região aqui. Com isso, eu vou abrir com vocês o episódio de hoje, que é o Rio Grande Quechua. Bueno, pessoal, eu mostrei para vocês, deixa eu me sentar aqui. Viram só? Arrumei uma cadeirita buena aqui, rapaz, que nem tranco de cavalo gordo. Tu te senta nela assim e tu vai de um lado para outro. Que é um presente contemporâneo de um cacique guarani, da etnia, descendentes dos guaranis. E ele tem uma trama vegetal muito característica e muito parecida com as tramas dos guasqueiros, aqueles artesãos de couro cru na nossa região. Para tu ver que a herança de um povo indígena, ela pode até esse povo ser dizimado, mas a sua herança, a sua cultura jamais é dizimada, ela é mesclada e se forma uma outra cultura no meio disto. Daí eu pego o meu mate, que também é de origem indígena, com umas folhinhas de ajojo já meio lavadas no costado. O ajojo é o chá que tu põe no mate, ou então ele tem outra definição, que era uma tira de couro que tu atava nas orelhas dos bois, quando estes puxavam as carretas. E daí, só nesse início de programa nosso, eu já falei sobre 3 ou 4 palavras indígenas. Mas não esqueçam de curtir, de compartilhar, de darem o like, de conversarem com os amigos, porque aqui nós contamos histórias que não são contadas na escola, mas também que são contadas, só que de outra versão bem diferente. E tu vai deixar esse índio velho aqui muito faceiro. Olhem só, outra expressão indígena utilizada sobre o nosso linguajar. E por que falar dos Quechuas, que é um povo bem anterior à formação do Rio Grande do Sul português e espanhol? Porque eles nos legaram muito mais do que nós podemos imaginar. Pois os Quechuas, eles eram conhecidos como Incas. O idioma Inca é Quechua. Quando Francisco Pizarro, lá por 1540, 1547, ele dominou um dos maiores impérios, o maior império que existia até então, até o contato com o europeu, que eram os Incas, ele chamou de Incas, mas eles tinham como definição Quechua, e ficou posteriormente os descendentes incas chamados de Quechuas, que são uma das maiores etnias na América do Sul. Cerca de 15 milhões ainda persistem aqui. Estão espalhados por Uruguai, por Bolívia, por Argentina, pelo Equador, pela Colômbia. E nós aqui no Rio Grande do Sul, por mais que tenhamos outras colonizações, a nossa raiz ela é indígena, pois nós temos os povos pampianos que eram derivados também dessa ancestralidade comum que são os quechuas. As palavras, por exemplo, como el gaucho, que eu falo aqui, a palavra gaúcho, ela deriva do idioma quechua, ou quechua, como gosto também de dizer. E o que quer dizer a palavra em quechua? Huacho, W-A-J-C-H-O, guacho, outra palavra também do nosso cotidiano. Nós chamamos de guacho aquele animal, aquele bezerro, aquele borrego, aquele potro que não tem pai nem mãe, ou melhor, que não tem mãe, pois um órfão na época era a mestiçagem entre o branco europeu e a mãe indígena ameríndia. Nesse sentido, o huacho, guacho, gauche,
gaúcho, tem essa derivação na sua raiz linguística, no sentido de ser indígena. E por que não? Pois as primeiras definições de gaúcho eram mestiços que não tinham lei nem rei. Isto, juntamente com outra expressão utilizada no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, que é o che, tem duas definições. A primeira definição ela é guarani, que quer dizer meu. E a segunda definição, que é quechua, quer dizer gente. Ou seja, gente igual a mim, da minha tribo. Ou meu, da minha gente. Claro que tu vais encontrar no YouTube, tu vais encontrar em canais de definições muito mais outras histórias que são trazidas sobre essa originalidade da palavra gaúcho. Mas não podemos esquecer que, como ele era um habitante da região rural da América do Sul, ele deveria e tem-se como provas de que era descendente do indígena. Ele era uma mestiçagem, pois 60% dos habitantes da região da Campanha rio-grandense, que é a divisa com o Uruguai, tem sangue indígena da linhagem materna, ou seja, a linhagem paterna deles é o branco europeu, a linhagem materna é a indígena ameríndia. O que eu posso mais citar a vocês são palavras do cotidiano e que se somam a várias outras da nossa região. El mate, que até virou aqui um pouquinho, guaiaca, que tu usa por cima do cinto, de origem quechua, charque, que é a carne salgada, antes era a carne seca ao sol sem a introdução do sal, vincha, que era utilizada para tapar os cabelos. Se eu tivesse um cabelão bonito tirado para trás, eu ia usar uma vincha trançada com tranças que são de fibra vegetal, e várias outras formas de que vivem até hoje os quechuas, aquele povo pré-colombiano que foi dizimado e ao mesmo tempo absorvido pelo branco europeu, mas que ainda persiste no nosso sangue, pois ele deu origem aos pampianos, aos minuanos, aos jarós, aos charruas, aos araxanes, e o Rio Grande do Sul foi um entroncamento desses povos pampianos, desses povos da Amazônia, desses povos dos Andes, pois aqui nós temos o Tupi, que é a raiz genealógica dos caigangues, botocudos, bugres, que vivem nos campos de cima da serra. Nós temos a raiz amazônica dos guaranis, que vivem hoje nas missões e viviam na parte central do estado. Nós temos da raiz quechua inca, aimara, que também é uma definição dada a esse grande povo que teve o seu império aqui, pré-colombiano e pós-colombiano destruído, que são os pampianos, vivendo na Lagoa dos Patos, na Lagoa Mirim, na Lagoa Mangueira, na região que vai em direção ao Uruguai. São vários e vários pontos abertos que nós vamos tentar tecer aqui para encontrarmos os verdadeiros gaúchos, que não eram nem gaúchos na época, eram indígenas, mas a nossa raiz do fogo de chão, que também é uma herança e um legado indígena, do galpão como reunião dos peões, que é um legado também indígena, da bravura, da coragem, dessa mestiçagem que originou hoje o gaúcho moderno e que originou o gaúcho histórico, el gaúcho. Agradeço, meus amigos, a mais um capítulo do nosso canal, onde nós temos histórias não contadas na escola e histórias contadas na escola como esta de agora, mas não com uma pitada bem gauchesca e galponeira. Um forte abraço no coração de cada um e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.